Olá, galera! Estamos mais uma vez aqui para falarmos um pouquinho da matemática. Essa matemática do nono ano, estamos chegando aí ao final do ano e estaremos estudando hoje de uma forma resumida, vendo de uma forma ampla, porém resumida, as funções do segundo grau, também conhecidas como função quadrática. Uma função do segundo grau ou função quadrática. Nós acabamos de estudar as funções do primeiro grau, as funções afim. Funções que possuíam como gráficos retas. Funções que tinham como lei a função y igual a x mais b. Leis que lembravam as equações do primeiro grau. Já as funções do segundo grau, elas vão nos lembrar as equações do segundo grau. Equações do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Só que não é uma equação, é uma função. Então teremos y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde os coeficientes a, b e c são números reais, sendo que o a nunca pode ser zero. Então toda função do segundo grau, ela obrigatoriamente tem que possuir o termo x ao quadrado. O bx e o c podem até não existir, mas o x ao quadrado tem que existir. Esse a nunca pode ser zero. B e c podem até ser zero. Vai servir qualquer número real para a, b e c. Então vamos colocar aqui alguns exemplos de equações do segundo grau. Vamos supor de funções. A função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. É um exemplo de uma função do segundo grau, uma função completa, que possui os três termos. Um outro exemplo é y igual a menos x ao quadrado mais 4x. Uma função do segundo grau onde falta o termo c. O termo c é zero. Um outro exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 9. Uma função do segundo grau que não tem o termo b. Um outro exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Uma função do segundo grau que possui apenas o termo ax ao quadrado. O a vale 1. Um outro exemplo, y igual a menos 3x ao quadrado mais 12. Um exemplo de uma função do segundo grau, onde o a vale menos 3, o b é 0 e o c vale 12. Então, coloquei aqui alguns exemplos de funções do segundo grau. Eu tinha falado anteriormente que toda função do primeiro grau gera gráficos. E gráficos de funções do primeiro grau são retas. Já as funções do segundo grau vão gerar gráficos, mas não são retas, serão curvas. Serão curvas que recebem um nome especial, são as parábolas. Imagine que eu pegue esse pilô e jogue ele para cima. Ele vai fazer uma curva, atingir um ponto máximo e começar a descer. Então essa curva, ela é uma parábola. Então toda função do segundo grau vai gerar uma curva chamada parábola. Ela é uma curva que vem decrescendo, atinge um ponto mínimo e começa a subir. Ou ela pode ir crescendo, atinge um ponto máximo e começa a descer. Então nós temos uma parábola. Eu vou ilustrar aqui uma parábola. Caso imagine uma curva. Ela vai subindo, atinge um ponto máximo e começa a descer. Eu tenho aqui o gráfico de uma parábola.
uma curva. E existem alguns pontos importantes nessa parábola. Que pontos seriam estes? Um ponto muito importante da parábola é esse ponto aqui, ó. O ponto em que a curva muda de direção. Ela vem subindo, 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 atinge um ponto máximo e começa a decair, começa a cair, né? Então, esse ponto aqui, ele é chamado de vértice. O vértice é o ponto máximo ou o ponto mínimo de uma parábola. Nesse caso é o ponto máximo, é o que está mais no alto. O vértice. Além do vértice, eu tenho outro ponto importante, que é o ponto em que a parábola corta o eixo Y. Esse ponto, lá na função do primeiro grau, se vocês estão lembrados, se estudaram, se dedicaram, ele corresponde ao ponto 0 e B. Então, na função do segundo grau, quando eu substituo o x por 0, vai sobrar o C. 0 ao quadrado, 0, menos 9. Sobrou apenas o menos 9. 0 ao quadrado, 0. 4 vezes 0, 0. Sobra o 3. 0 ao quadrado, 0. Vezes menos 3 dá 0. Mais 12. Sobra apenas o 12. Então, o ponto que corta o eixo Y é o ponto 0 e C. Ficou meio confuso aqui, né? Pode confundir com esse vértice. Deixa eu escrever de outra maneira aqui. Então, esse ponto aqui é o vértice. O ponto 0 e C corta o eixo Y. E temos dois importantes pontos aqui também que cortam o eixo X, que são chamados raízes da função. A função do primeiro grau, né, que era o gráficozinho de uma reta, ela possuía apenas uma raiz. E também tinha aqui o ponto 0 e B. A função do segundo grau pode ter até duas raízes. Então aqui é uma raiz e aqui é a outra raiz. São as raízes da função. Então, uma parábola, o gráfico de uma função do primeiro grau, do segundo grau, é uma curva denominada parábola. Então, o nome dessa curva aqui é parábola. É o gráfico de uma função do segundo grau. Pontos importantes. Vértice é o ponto em que a parábola muda de direção. Esse vértice é o maior ponto ou o menor ponto, chamado de ponto máximo ou ponto mínimo. Temos as raízes da função, que são os pontos em que cortam o eixo x, o valor de x que gera uma imagem nula, e o ponto 0 e C. Toda parábola tem obrigatoriamente vértice e ponto 0 e C. Porém, algumas parábolas não possuem raízes. Então, por exemplo, eu posso ter uma parábola com a concavidade para cima, cortando o eixo x em dois pontos. Possui duas raízes. Posso ter uma parábola com a concavidade para cima apenas tocando no eixo x. Na verdade, aqui é o próprio vértice. E o vértice ali também é raiz da função. E posso ter uma parábola que não toca o eixo x. São parábolas com a concavidade para cima. Toda parábola que possui concavidade para cima, né, a parte côncava está para cima, ela possui uma característica. O valor de A é positivo. O A é maior que 0. Então, nesses três casos, aqui eu tenho A maior que 0, A maior que 0 e A maior que 0. Quando A for negativo, a parábola terá a concavidade para baixo. Eu posso ter uma parábola com a concavidade para baixo com duas raízes. Posso ter uma parábola com a concavidade para baixo com uma única raiz. Ou uma parábola com a concavidade para baixo que não toca o eixo x, que não possui raízes.
Nesses três casos aqui, o A é menor que zero, A menor que zero e A menor que zero. Parábola com a concavidade para baixo. Outra coisa importante que vamos falar é a respeito das raízes, mas vou esperar um pouquinho. Falei aqui de vértice, de raízes, de gráfico da função, e a respeito desse vértice, algo importante numa parábola é determinar quem é o vértice. Então, vértice da parábola. Quem é o vértice? O vértice é um ponto que nós vamos chamar de x-vértice, y-vértice. O vértice corresponde a uma abscissa x-vértice e a uma ordenada y-vértice. É um par ordenado. Quem seria o x-vértice e quem seria o y-vértice? Nós temos duas formulazinhas para determinar esses valores. Fórmulas simples. O x-vértice é menos b sobre 2a. E o y-vértice, menos delta sobre 4a. Professor, que delta é esse? É aquele delta lá da fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o y-vértice é menos delta sobre 4a. Então, através do x-vértice e y-vértice, eu determino o vértice da parábola. Né? A construção gráfica de uma função. Outra coisa importante são as raízes da função quadrática. O que seriam as raízes da função quadrática? Os valores de x que geram uma imagem igual a zero. Quais são os valores de x que vão gerar a imagem igual a zero? Então, na verdade, para determinar as raízes de uma função, eu vou pegar a lei da função ax ao quadrado mais bx mais c e igualar a zero. E através da fórmula de Bhaskara, uma das formas é através da fórmula de Bhaskara. Existem outras maneiras de achar a raiz. Eu determino x menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu vou determinar o x1 e o x2, que é menos b menos raiz de delta sobre 2a e menos b mais raiz de delta sobre 2a. O x1 e o x2. Então, através desses valores, eu determino as raízes através da fórmula de Bhaskara. Vamos para um exemplo prático aqui de construção de um gráfico através desses pontos notáveis, desses pontos importantes. Então, as raízes vão determinar o quê? As raízes vão determinar dois pontos, que é o x1, que é o x1 e 0 e o x2 e 0. São as raízes x1 e x2. Então, o vértice da parábola e as raízes da função. Vamos a um exemplo prático aqui de como resolvermos, construirmos um gráfico. Vou pegar esse primeiro exemplo aqui, construir o gráfico da função y igual a x ao quadrado mais 3. Y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Deixa eu apagar aqui para a gente ganhar espaço. Então, vamos a esse primeiro exemplo. Exemplo 1. Y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Vamos supor que eu queira construir o gráfico desta função. O que eu posso fazer? Eu posso construir um gráfico através dos chamados pontos notáveis. O vértice, o ponto 0 e C
e as raízes da função. Então, o primeiro passo aqui é identificar quem é A, quem é B e quem é C. A vale 1, o nosso B vale menos 4 e o C vale 3. Para calcular o vértice, eu preciso de achar delta. Então, delta é um valor importante. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Delta vale o B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vale 16 menos 12. Delta vale 4. Já dá para a gente começar a brincar aí com a questão. Podemos aí calcular o vértice. Então, para o cálculo do vértice, eu vou calcular o x-vértice e o y-vértice. Quem é o x-vértice? Menos b sobre 2a. Ou seja, menos o b, menos menos 4, dividido pelo dobro de a, 2 vezes 1. Vai dar 4 sobre 2, que é 2. Quem é o y-vértice? Menos delta sobre 4a. A nossa fórmula aqui. Poderíamos demonstrar a fórmula, mas a gente vai passar aqui uma aula simplificada. Apenas noções básicas sobre as funções do segundo grau. Então, o y-vértice é menos delta. Delta é 4. Então, vai dar menos 4 sobre 4 vezes a. Então, menos 4 sobre 4, que é menos 1. Ou seja, o vértice é 2 e 1. Determinamos o vértice. As raízes da função. Quem são as raízes? As raízes eu vou substituir na fórmula de Bhaskara. Ou seja, x é igual a menos b, menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Tudo isso sobre o dobro de a. A vale 1. Então, 2 vezes 1. Resolvendo, x é igual a 4 mais ou menos 2 sobre 2. Teremos duas possibilidades, o x1 e o x2. Resolvendo aqui, 4 menos 2 vai dar 2 sobre 2, que é 1. 4 mais 2, 6 sobre 2, que é 3. Portanto, achamos dois valores para as raízes. Dois valores para as raízes. Então, achei x1 e x2. Então, quando x for 1, y vale 0. Quando x for 3, y vale 0. Outro ponto importante é o ponto 0 e c. Neste caso, c vale 3. 0 e 3. Reparem que eu tenho aqui já 4 pontos. O vértice, vou anotar ele aqui na frente, que é o 2 e 1. As raízes. Deixa eu anotar aqui de forma melhor. Nós encontramos aqui o vértice, que é 2 e 1. As raízes, que determinaram os pares ordenados 1 e 0 e 3 e 0. E também o ponto 0 e c, que é 0 e 3. Então, o que eu posso fazer para construir esse gráfico? Eu não estava querendo apagar aqui esse quadro, que eu quero falar um pouquinho sobre ele ainda. Eu vou fazer a construção gráfica aqui ao lado. Como que ficaria o gráfico dessa função construído? Para construir esse gráfico, eu tenho o eixo y e o eixo x.
eixo y e eixo x. O y vértice que é menos 1, né? Y vértice menos 1. Ficou muito próximo aqui. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Então, vértice 2 e menos 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Marcando esses pontos, eu vou ter o vértice 2 e menos 1. 2 para x, menos 1 para y. Marquei. 1 e 0, raiz da função. 3 e 0, raiz da função. Ponto 0 e c, 0 e 3. Então, eu tenho 1, 2, 3. Construção gráfica. Uma curva que passa sobre esses pontos. A curva está descendo aqui, ó, passando sobre o ponto, o vértice, e passou a subir aqui do lado de cá. Então, construímos o gráfico da função a partir dos pontos notáveis, de pontos importantes. Lembrando que o vértice aqui, ele divide a parábola em duas partes simétricas. Tudo que acontece de um lado, acontece do outro. Existe a simetria. Então, fizemos ali a construção gráfica. O que eu quero falar aqui? Com esse gráfico tem duas raízes. O que determina a quantidade de raízes é o valor de delta. Repare que delta aqui deu 4. 4 é um número positivo. Sempre que delta for maior que 0, a função possui duas raízes. Então, por exemplo, o gráfico tem a concavidade para cima. Ele terá duas raízes quando o delta for maior que 0. Concavidade para baixo, duas raízes, o delta também é maior que 0. Concavidade para baixo, A menor que 0. Uma única raiz. Quando delta for igual a 0, eu terei uma única raiz. Então, quando A for maior que 0 e delta igual a 0, teremos uma única raiz. A menor que 0, concavidade para baixo. Tem uma única raiz, delta vale 0. O gráfico não tem raízes. Concavidade para cima, A maior que 0. Mas ele não toca o eixo x. Isso quer dizer que o delta deu um número negativo, menor que 0. Lá na fórmula de Bhaskara, quando delta é negativo, a equação não possui raízes. Ou seja, a parábola vai estar toda acima do eixo x. Se A é negativo, parábola para baixo. Toda abaixo do eixo x. O delta menor que 0. Então, isso aqui é importante. Uma parábola, às vezes não precisamos construir uma parábola, né, com pontos precisos, mas precisamos ter noção de como ela é. Uma função possui A negativo e delta é menor que 0. Como é essa parábola? Na mente, eu posso mentalizar que essa parábola tem a concavidade para baixo. Se delta é negativo, ela não toca o eixo x, então ela está toda abaixo do eixo x. Isso facilita. Então aqui, ó, construímos o gráfico de uma função, do primeiro exemplo que eu coloquei, através dos pontos notáveis, do vértice, das raízes e do ponto 0 e c. São pontos importantes numa parábola para a construção gráfica da função do segundo grau. Vamos para um segundo exemplo.